Como ser inteligente na fé? Você já pode ter ouvido falar sobre a fé inteligente, mas como ela pode ser aplicada na nossa vida para que possamos alcançar o resultado que tanto desejamos? A fé, ela é o ponto de equilíbrio para uma vida equilibrada na palavra de Deus. Sem a fé, não podemos alcançar nada sobrenatural. E Deus é o próprio sobrenatural. Deus é espírito e convém que possamos chegar até Ele em espírito. E é através desse espírito de fé que poderemos alcançar aquilo que mais esperamos, que ainda não vemos, mas cremos que pode e vai acontecer. A fé é a base da vida cristã. Então, ela precisa ser inteligente. Ela não pode ser uma fé racional, emocional. Ela não pode ser uma fé natural. Ela precisa ser uma fé não apenas inteligente, mas uma fé sobrenatural, racional, uma fé que pensa e que toma atitude. Essa é a fé baseada no Espírito Santo, na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o pensamento de Deus. Quando meditamos nela, estamos meditando, estamos aprendendo, estamos adquirindo conhecimento da mente do Deus vivo. E essa palavra de inteligência que ele nos propõe, que ele nos dá, totalmente acessível, é o próprio Senhor Jesus. Então, a nossa fé ela deve estar apoiada nessa palavra, para que possamos tomar posse daquilo que Ele nos promete. A palavra de Deus é toda feita com base em promessas do Deus vivo para aqueles que creem, para o seu povo. Ela precisa estar firmada num firme fundamento. A nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, ela deve ter um fundamento. E a palavra de Deus diz isso, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então é exatamente esse ponto. Eu não estou vendo a concretização daquilo que eu estou buscando ainda, mas eu creio que eu vou alcançar essa promessa. Eu creio que eu vou alcançar essa conquista. E o que me faz crer nisso é a minha fé. E essa fé, ela tem que ser inteligente, por quê? Porque eu não estou vendo aquilo se materializar ainda. Então, isso desafia a lógica humana, desafia a sabedoria humana, porque a sabedoria humana ela se aplica naquilo que ela vê. Só que eu nunca vi a Deus, por exemplo. Mas eu creio, eu sei que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. E como é que eu sei disso? Porque está escrito na palavra dele. Então eu tenho uma base, que é a palavra de Deus. E a minha fé ela tem que estar apoiada nessa palavra. Que essa palavra ela não pode falhar. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele prometeu, daquilo que ele falou. Tudo que Deus falou desde o início, desde o princípio, aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Então eu tenho que apoiar a minha vida, se eu quiser ver a materialização do poder de Deus na minha vida, eu tenho que apoiá-la nessa palavra. Diante das coisas que acontecem nesse mundo, que os nossos olhos físicos veem, enxergam, a minha fé ela pode diminuir. Porque a gente só vê o quê? Morte, destruição, violência. A gente só vê problemas que acontece, a gente vence um problema agora e logo depois já vem outro problema. Então, aqui nesse mundo teremos aflições, como o próprio Senhor Jesus disse. Então, se a gente olhar para esses problemas, a nossa fé ela vai diminuir. Por isso que é tão importante termos a nossa comunhão com Deus diária, estarmos sempre firmados nessa palavra, para que a nossa fé possa amadurecer, possa crescer exponencialmente. Se eu quero um resultado sobrenatural que eu ainda não vejo, poxa, se eu não estou vendo, então eu sei que aquilo é sobrenatural ainda. Eu não estou vendo aquilo se materializar.
na minha vida, mas eu sei que aquilo vai acontecer. Então, nesse primeiro momento, eu estou tendo uma fé sobrenatural. Essa fé sobrenatural, ela me permite crer. E esse crer é justamente a tomada de atitude. Então, se eu não estou vendo uma coisa que eu quero muito se concretizar ainda, eu vou lutar para conseguir esse resultado. E com toda certeza vai acontecer de uma forma sobrenatural. Deus é o Deus do impossível. Então, se eu creio que Ele é o Deus do impossível, então Ele vai fazer o impossível na minha vida. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Aos olhos humanos, aos olhos de muitos ainda, isso é impossível de acontecer, por isso que muitos não creem. Porque eles não têm uma fé sobrenatural, eles têm uma fé natural, uma fé que todo ser humano nasce com ela. Deus, Ele deu essa fé natural, de forma natural, todo mundo nasce com ela. Já a fé sobrenatural, ela só é adquirida, Deus derrama sobre a pessoa. E a pessoa, ela deve ter um coração humilde para recebê-la, que foi o vídeo anterior que eu fiz antes do vídeo passado, que foram os passos que eu disse que ia dar aqui, 6 passos, ou foram 7, que eu ia dar aqui para vocês, sobre como ter uma transformação de vida através da palavra de Deus. Então esse é o segundo vídeo desse propósito, dessa série. Amém? Então, para que eu possa receber de Deus, e lembrando que a fé é dom de Deus, ela não vem das obras para que ninguém se glorie. Então Deus, Ele derrama dessa fé sobrenatural sobre aquele que tem um coração contrito, um coração aberto para receber. E essa pessoa, com toda certeza, ela estará sendo humilde para receber aquilo que vem do próprio Deus. Ela não estará se apoiando nos seus achismos, na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento. Então é por isso que a gente vê que muitas pessoas que são muitas vezes inteligentíssimas para as coisas da ciência, por exemplo, elas têm uma sabedoria, só que é sabedoria do mundo. Deus, Ele não vai poder usar essas pessoas porque elas estão cheias de si mesmas. Então Deus, e isso está comprovado na palavra, que Deus, Ele usa as coisas mais vis deste mundo para envergonhar as fortes. Ele usa aquilo que não é para envergonhar aquilo que é nesse mundo. Então, Deus, Ele usa essas pessoas porque elas são humildes, elas não estão cheias de si. Então, Deus pode encher elas do poder dele. Então, a fé, ela vem através disso, de um coração humilde. Deus derrama esse dom sobre a pessoa. Então, continuando, essa é a fé que leva a pessoa a tomar atitude. Então, eu não estou fazendo esse vídeo aqui, meu irmão, para isso ser apenas mais informações para a sua vida espiritual, para a sua vida com Deus. Não. É para que essas palavras que você está ouvindo aqui possam se transformar em atitudes. Porque é através dessas atitudes que você vai alcançar os seus objetivos. O que é que você tem buscado alcançar hoje em dia na sua vida? É uma cura? É uma libertação? É a conversão de um familiar? É a sua salvação? Então tudo isso você vai conseguir alcançar através da fé inteligente. Então essa fé, ela não pode ser religiosa, porque a religião leva à emoção. E a emoção, ela está ligada ao coração. E o coração, a Bíblia diz que é enganoso. Quem pode o conhecer? Precisamos estar sempre alertas, pensando. Por isso que ela deve ser uma fé inteligente, porque ela tem que partir de um pensamento. Quando vamos à universidade, à faculdade, a primeira coisa que a gente aprende lá é a pensar, raciocinar, refletir, analisar. Então que possamos fazer isso na palavra de Deus, porque fazendo isso, vamos conseguir tomar atitude de fé e alcançar os objetivos. E essas atitudes de fé, elas estão ligadas a propósitos. Na congregação que eu vou, eles instigam muito a gente a fazer propósitos de fé. Esses propósitos consistem em tipos de atitudes de fé da nossa parte. Ou seja, a gente não precisa dizer para ninguém, mas é entre nós e o próprio Deus. 3 tipos são a oração, a meditação na palavra e o jejum.
Então é algo que está contido na sua intimidade com Deus, entre outros propósitos que podem ser feitos. Revisando aqui para terminar, a inteligência sem fé leva à descrença, à falta de esperança para a nossa vida. Já a fé sem inteligência leva ao fanatismo, à religiosidade. Então, se temos uma vida com Deus, meu irmão, se temos certeza, porque a fé é certeza, se temos certeza daquilo que a gente quer alcançar e que deve ser feito com Deus, porque sem Ele nada podemos fazer, então a gente vai trilhar a nossa vida com base na palavra dele, porque a palavra dele é a única coisa certa que existe. Ela permanecerá para sempre. E lembrando que a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Então imagine ter o próprio Senhor Jesus guiando você para conquistar aquilo que você mais precisa. Esse foi mais um vídeo sobre aquela série de como transformar a minha vida. Se você ainda não viu o vídeo anterior, eu vou deixar na última tela desse vídeo para você ver. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para outras pessoas terem acesso a essa fé inteligente e poderem receber isso do próprio Deus. Deus te abençoe.